Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma nossas lives de quarta-feira. Pontualmente aqui às 20 horas, o pessoal da Retina Pro está aqui para tentar disseminar informação de qualidade, trazendo informação sobre saúde ocular e falando sobre algumas patologias que acometem o olho e como você se manter saudável. Então, meu nome é Alexandre Rossi, sou médico oftalmologista, professor aqui da UFPA. E nessas lives de quarta-feira a gente tenta esclarecer ou pelo menos informar as pessoas a respeito de seus problemas. Nosso grande propósito é esse, de trazer informação, porque a gente acredita que pessoas mais informadas podem tomar decisões mais conscientes. Então, os lembretes de sempre aí, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, isso ajuda com que a gente alcance mais pessoas. Deixe o seu like se você está curtindo esse conteúdo, mostra para outras pessoas, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Na descrição desse vídeo tem alguns links interessantes, né? Tem um link para a comunidade no Facebook, que é uma comunidade bastante engajada, então se você não participa ainda da comunidade do Facebook, sugiro você participar. Tem um link para você escutar essas lives também em podcast, o link do Spotify. E tem o link para você participar do grupo do Telegram e ser avisado dessas lives. Uma outra forma de também ficar sabendo que essas lives estão correndo é você clicar no sininho ali do lado da notificação, do lado da inscrição desse vídeo, que você vai ser notificado no seu celular quando as lives estiverem acontecendo. Hoje é um tema bastante interessante, a gente vai abordar aqui as cirurgias combinadas, né? A gente vai falar sobre cirurgias de retina combinada com cirurgia de catarata, quando é que faz, qual é o tipo de lente que a gente coloca, como é que calcula essas lentes. Então, vou trazer aqui para perto aqui para conversar com a gente o Dr. Renato Palácio. Olá, Renato, tudo bem? Boa noite, cara. Olá, tudo bem, Alexandre? Boa noite para todo mundo que está vendo. Quem não me conhece, eu sou o Renato, eu sou sócio da Retina Pro e sou especialista em cirurgia de catarata e retina e terminando meu doutorado pela Unifesp e pelo Centro Monticelli na França. Legal, parabéns aí, Renato. Renato, então, cara, vamos lá, direto e reto, não vamos perder muito tempo aqui, que a gente tem bastante pessoas aqui conectadas com a gente. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto da live de hoje, lembrando que é sobre catarata e descolamento de retina, coloque aqui nos comentários que a gente vai tentar esclarecer também para vocês. Renato, antes de mais nada, cara, fala um pouquinho, assim, uma breve descrição do que é a cirurgia da retina, né, a cirurgia da vitrectomia e a cirurgia da catarata, a cirurgia da facomulsificação. Certo. A cirurgia da catarata é na parte mais, falando numa linguagem mais acessível, é na parte mais na frente do olho, no segmento anterior que a gente chama. A gente tira o cristalino, né? Que quando o cristalino ele vai ficando opaco, é o que a gente chama de catarata. A gente tira com aparelho de ultrassom e coloca uma lente. Essa lente é calculada individualmente para cada paciente pelo exame de biometria e que corrige, diminui a dependência do paciente com óculos, né? E indo lá para o setor posterior, para a parte do segmento posterior do olho, tem a retina. E aí já são as cirurgias para descolamento de retina, buraco de mácula, hemorragia, diabetes e esse tipo de doença. Então, existe uma linha de médicos que faz antes da cirurgia de catarata, depois de fazer a cirurgia de retina. Existem outros que já fazem a cirurgia de catarata e de retina no mesmo ato, já que a catarata, pode-se dizer assim, que está no caminho da retina. Então, acho que a mensagem aqui é que não é um certo e um errado, né? Cada médico tem a sua opinião nisso, certo? E é uma opção, né, que o médico pode lançar mão, né, de fazer as duas cirurgias combinadas, né? Aí tem uma pergunta da Luciana Viana aqui, bem interessante já, Renato, que ela já aproveitou e falou que, fiz cirurgia de retina e catarata faz um mês. Porém, meu olho continua vermelho e sensível. Isso é normal? Sim.
Uma cirurgia de retina e catarata, qualquer cirurgia, né, no olho, depois ele fica assim mais sensível à luz, mais sensível à claridade, ao sol, à poluição. Então, tem que usar os colírios que o seu médico prescreveu da cirurgia, geralmente com corticoide, com antibiótico, mas quando passar esse período, que é mais curto, eu geralmente deixo um colírio lubrificante, às vezes passo uma higiene nos cílios, com um shampoo neutro. Então, isso tem que ser avaliado de cada caso, tá? Mas com lubrificante eu sempre deixo. Se a pressão do olho, às vezes, aumenta um pouquinho, às vezes a gente tem que passar um colírio para diminuir um pouquinho a pressão, que às vezes aumenta depois da cirurgia. Então, isso tudo tem que ser avaliado com o seu médico. E eu acho que uma coisa que é interessante a gente comentar também, Renato, é que, assim, em algumas situações, a cirurgia da retina, você pode passar uma faixa ao redor do olho que você tem que abrir um pouco mais o olho, então o olho fica um pouco mais dolorido, mesmo mais sensível. Aí, Luciana, tem que conversar com o seu médico para ver se foi feito isso. Que aí essa cirurgia é uma cirurgia que manipula mais o olho e pode deixar o olho um pouquinho mais vermelho, um pouco mais de tempo, né, um pouquinho mais sensível. Mas se você está tendo uma dor muito intensa ou qualquer coisa, é melhor você falar com o seu médico a respeito. Renato, e em relação à cirurgia de catarata feita junto com a cirurgia de vitrectomia, uma dúvida que sempre os pacientes perguntam, né? Como é que escolhe a lente? Qual é o melhor tipo de lente para esse caso, né? Já que as lentes mais, vamos colocar aqui, as lentes mais premium, né? Lente multifocal, lente trifocal, talvez não seja bem indicada nesse caso, né? Como é que você aborda isso com o paciente? Essas lentes trifocais, como tu falaste, que são as lentes mais modernas, né? Que tentam diminuir muito a dependência do paciente ao óculos, tanto para longe quanto para perto. Nos pacientes que têm algum problema de retina, elas não estão indicadas, tá? Seja descolamento de retina, seja buraco de mácula, com ou sem óleo de silicone, né? Elas não estão indicadas. E geralmente a gente indica as lentes que a gente chama monofocais, tá? Monofocais, asféricas, que vão corrigir boa parte do grau para longe, e se tudo correr bem, para perto o paciente vai necessitar usar um óculos, tá? Então essas lentes monofocais, elas conseguem dar, né, nesses pacientes um bom campo de visão, sem perder a qualidade, mas não vai diminuir muito aqueles halos, aqueles glares que a gente chama ao redor da lente, que os pacientes percebem. E é interessante a gente dizer também que essas lentes também são lentes muito boas, né, Renato? Não é porque elas não são as lentes trifocais, as lentes multifocais, né? Que acho que é interessante a gente falar que essas lentes, vamos colocar assim, com essas lentes premium, né, a trifocal e multifocal, elas exigem que o paciente tenha uma retina muito saudável, né, para ele poder usufruir, vamos dizer assim, do melhor potencial dessas lentes, né? Então, para um paciente que já teve um problema de retina, né, ou então que tem alguma lesão na mácula, né, talvez não seja a melhor opção para esses casos, né? Tem uma pergunta muito interessante aqui da Augusta, né? Ela fala sobre a remoção do óleo de silicone. Qual a posição da cabeça? Para baixo ou não pode baixar? E aí eu acho que seria interessante a gente comentar. Assim, deixa eu só responder, Augusta, rapidinho, e eu já vou te perguntar sobre essa questão da posição da cabeça. Augusta, depende do que o médico colocou no final, tá? Se ele colocou gás, ele vai te orientar talvez ficar de cabeça para baixo. Se ele deixou ar, às vezes você pode ficar com a cabeça normal. O ideal é você conversar com o seu médico a respeito, tá bom? E aí, Renato, queria te perguntar, o paciente que faz cirurgia de catarata, geralmente tem aquela orientação, não baixa a cabeça, porque é uma cirurgia que tem ponto, né? A maior parte dos cirurgiões fala isso, né? Mas aí quando ele faz a catarata e a retina, aí o médico fala, baixa a cabeça, né? Como é que tu lida com isso aí, com essa dúvida na hora do paciente? Na verdade, depois que faz a cirurgia de catarata, a gente evita esforço físico e evita o abaixar a cabeça, um movimento mais brusco, né? Agora, se o paciente abaixa devagarinho ali para pegar alguma coisa, isso não tem problema. Agora, quando a gente faz cirurgia de retina e catarata junto, a gente lança a mão de algumas estratégias durante a cirurgia, né? O que eu gosto muito de fazer é deixar a lente
no final da cirurgia, colocar um miótico, que é um carbacol, que a pupila fecha, tá? Gosto também de fazer uma capsulorex menor. O que é isso? Capsulorex é um termo técnico, mas é a tampinha da catarata que a gente tira quando a gente põe a lente ali no lugar. Então, se a gente faz menor, a lente fica ali mais estável. Então, pode tanto fazer uma capsulorex menor, quanto fechar a pupila no final da cirurgia. Isso ajuda depois na posição de cabeça para o paciente ficar assim para baixo, que nas cirurgias de retina, na maioria, a gente exige, tá? Para a lente não sair do lugar, no caso. E geralmente, quando a gente pede para o paciente ficar assim, também é por uma semana, às vezes 10 dias, enfim, eu vou mais ou menos por aí. Legal. Aí tem uma sugestão, na verdade, aqui do Paulo Rogério Dias do Vale. Que ele é um paciente deficiente visual, Renato, e ele pediu para a gente poder fazer uma descrição do que está acontecendo no vídeo, né? Então, ele não consegue nos enxergar, né? Então, ele sugeriu para a gente fazer uma apresentação física da gente, qual a cor da pele, cabelo, olhos, cor da camisa, se usa óculos ou não. Então, eu vou descrever aqui, Paulo. Antes de mais nada, Paulo, muito obrigado aí por estar acompanhando a gente, né? Nos escutando aí. Então, eu sou aqui o Alexandre, eu tenho cabelo grisalho, um pouco mais preto, meio grisalho. Já estou de camisa branca, fone preto e tenho pele branca. O Renato aqui tá de camisa... é vinho isso aí, Renato, tua camisa? Um vinho, Cor de vinho, tá com fundo amadeirado aí, tem cabelo preto, ainda mais garoto jovem. Tá com a barba por fazer e tem um fone branco, tá, Paulo? Grande abraço para você, Paulo. Remoção de silicone. Então, o paciente vai fazer a cirurgia de remoção de silicone e está com catarata. Como é que você determina qual a lente intraocular que você vai utilizar nesse caso? Porque a gente sabe que o cálculo da lente intraocular ele é medido pela distância da parte bem da frente do olho com a retina. E a gente sabe que nesses pacientes ele tem por causa do silicone, você pode ter uma dificuldade em medir essa lente. Como é que você contorna essa dificuldade, Renato? Sim. Então, tem uns tipos de biômetros que a gente consegue driblar esse aspecto do silicone. Tá? Se nessa clínica não tiver, a gente faz um cálculo baseado, às vezes, no outro olho, em último caso. Tá? Mas a gente... tem uns biômetros e outra também fazer o cálculo da biometria manual também, existe uma fórmula que a gente faz também, tá? Então, mas os biômetros mais modernos a gente consegue driblar esse cálculo da lente. E falando de silicone e catarata, né, Alexandre, acho importante dizer que se a gente faz cirurgia de retina, põe óleo de silicone, às vezes não faz cirurgia de catarata, muitas vezes esse silicone induz uma catarata. Então, essa situação de ter o silicone, retirar o silicone e ter que fazer a catarata junto é muito comum, porque a gente geralmente deixa o silicone no olho do paciente por uns 6 meses lá, no mínimo, às vezes, né? 4, 6 meses, às vezes até 1 ano em alguns casos específicos. E aí, nesse tempo, fatalmente vai desenvolver uma catarata, né? Então, essa associação, retirar o silicone e retirar a catarata, ela é muito, muito comum, né? Perfeito. Eu costumo falar para os pacientes, né, que a cirurgia de retina é uma cirurgia cataratogênica, né? Então, se o paciente não tem, ele vai desenvolver a catarata. Os estudos mostram que entre 6 meses e 2 anos, quase que 100% dos pacientes vão desenvolver algum tipo de catarata após a cirurgia. Então, realmente é muito comum o paciente evoluir com a catarata após a cirurgia da retina. Mas aí eu também costumo brincar, né? Pô, a cirurgia da retina geralmente é uma cirurgia muito complexa, né? Que a cirurgia da catarata já é uma cirurgia que, obviamente, é uma cirurgia que tem uma técnica muito refinada, que precisa de todo o cuidado, mas que perto de uma cirurgia de retina tende a ser mais tranquila, né? Tende a ser com uma recuperação mais fácil do que uma cirurgia de retina. Como é que tu aborda isso com os teus pacientes, Renato? Essa questão de explicar as diferenças entre uma cirurgia e outra. A gente diz que a cirurgia de catarata, quando o paciente tem só a catarata, a gente visa uma melhora da qualidade visual, da nitidez, diminuir a dependência do óculos, né? E agora o raciocínio para a retina, muitas vezes, dependendo da gravidade, o descolamento de retina já
antigo, um descolamento de retina muito grande, aí o objetivo já não é tanto a melhora da qualidade, se é salvar aquele olho, essa que é a verdade, né? Então, tem alguns casos que a gente tem que entrar ali no jogo na retina para tentar salvar, né? Existem outras cirurgias de retina ok, são menos invasivas, tá? Do que um descolamento de retina muito grande. Às vezes o paciente está com uma hemorragia lá dentro, por conta do diabetes, não é um diabetes tão avançado, então é só limpar a hemorragia, fazer laser. Às vezes, nesse caso, a visão melhora um pouquinho, mas se é um diabetes, por exemplo, muito avançado, então a visão também não melhora muito. Então, a cirurgia de retina é nesse intuito de tentar salvar assim, a visão do paciente. Catarata não, a gente visa um resultado visual, né, de qualidade melhor. Perfeito, Renato. Acho que isso é uma coisa muito importante. Tem algumas perguntas a respeito disso. Aqui o Gilberto, por exemplo, perguntou: estou com a retina descolada, se fizer a cirurgia tem como voltar a enxergar? O objetivo, acho que foi sensacional essa tua explicação. O objetivo principal da cirurgia da retina é você evitar que aquele olho perca a sua função visual. Acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Quanto vai recuperar é difícil, né? O paciente pergunta: vou recuperar 50%, 70%, 80%, 10%. É difícil você prever, principalmente um paciente que tem um descolamento de retina, né, já há muito tempo, ou então um paciente diabético, né? É difícil a gente afirmar quanto o paciente vai recuperar, né? Mas uma coisa a gente pode falar para vocês, pacientes que estão nos escutando, né? Se você não fizer, a sua chance de perder é praticamente 100%. Né? Se você não fizer a sua cirurgia, você vai evoluir para uma perda de visão. Então a cirurgia acaba sendo a única forma que você tem de tentar salvar esse destino inexorável que você vai ter, né? Então é importante que você faça realmente a cirurgia e tentar dar tudo certo ao final, né? Mas você saber quanto vai recuperar é um pouco difícil, né? Tem uma pergunta aqui que sempre sai aqui, Renato, que eu acho que é interessante também, a gente falar sobre catarata, é essa possibilidade de trocar a lente, né? Existe a possibilidade de trocar a lente depois que coloca, nunca mais poderá substituir por outra? É uma pergunta da Gisele. Uma pergunta que é bem recorrente aqui, né? O paciente às vezes coloca uma lente e ouviu falar que existe outro tipo de lente. Como é que tu aborda essa pergunta, Renato? Não, a gente, quando programa uma cirurgia de catarata, e a gente orienta o paciente que aquela lente é para sempre. Tá, gente? Por isso que a gente tem que fazer o cálculo direitinho daquela lente, escolher o tipo de lente com cuidado, de acordo com o dia a dia do paciente, com a profissão do paciente, se é uma lente que vai priorizar mais para longe, mais para perto, escolher, porque aquela lente é algo que fica lá dentro para sempre, né? Salvo raríssimas exceções, que às vezes a lente, em alguns casos, pode opacificar, pode perder a transparência dela. Algumas vezes assim, a gente tem que tirar, nesses casos, a lente e trocar por outras. Isso é diferente da limpeza da lente, tá? A limpeza da lente com laser, isso a grande maioria dos pacientes vai ter que fazer, que é um procedimento ambulatorial, coisa rápida, de 5 minutos. Agora, quando a lente por inteiro opacifica, que é raro, aí sim a gente tem que trocar a lente. Mas olha, 99% dos casos a lente lá dentro é para sempre, tá? Perfeito. Isso realmente são casos excepcionais nessa questão de opacificação da lente. Tem uma pergunta aqui, Renato, que eu vou te perguntar que perguntaram aqui no Instagram. A Francoqueiro colocou aqui: fiz cirurgia de buraco de mácula. Posso vir a ter catarata nessa vista? E aí depois eu queria que a gente comentasse das lentes que não podem ser utilizadas com óleo de silicone. Então, cirurgia de buraco de mácula, aparentemente ela não fez cirurgia de catarata. Ela pode ter catarata? Sim, com certeza. Como tu falaste ainda agora, Alexandre, a cirurgia de retina sempre vai aumentar o risco do paciente desenvolver catarata. No caso do buraco de mácula, a gente não usa o óleo de silicone, tá? Salvo se tiver associado a descolamento de retina, por exemplo. Mas no buraco de mácula a gente usa gás. E esse gás também leva ao desenvolvimento da catarata, tá? Em alguns pacientes com menos tempo, outros pacientes depois de mais tempo. Mas vai levar.
E então, às vezes você tem na época do buraco de mácula, o seu médico não quis indicar a catarata junto porque não tinha catarata, era uma catarata muito inicial, mas aí depois de uns meses a anos, essa catarata pode ter progredido bem. Perfeito, sensacional, Renato. E aí eu queria te perguntar, tem um tipo de lente específica que o ideal que o paciente vai fazer a cirurgia de retina não pode colocar? Comenta sobre isso, que são as lentes que tem silicone, né? Isso. As lentes que têm silicone, né? Quando a gente coloca junto com óleo de silicone, essas lentes vão sujar, falando uma linguagem assim, vão opacificar. Então não é uma boa combinação óleo de silicone com as lentes de silicone. Falando numa linguagem mais acessível, a gente tem que colocar lentes que vão repelir esse silicone, tá? Lentes que não vão combinar com esse óleo de silicone, porque o óleo de silicone ele vai ficar em contato ali embaixo com a catarata, né? Ou com a lente, né? Então, com a cápsula da lente. Então, não é recomendável silicone com silicone. Isso é interessante porque a lente de silicone combinada com silicone, ela fica quase como se fosse uma segunda catarata. O paciente opera da catarata e a lente opacifica, né? É diferente de uma lente que está suja, né? Que, assim, popularmente suja, né? Mas a gente não é a lente que está suja, na verdade é o suporte da lente que fica suja, né? Mas essa lente, quando opacifica, é um caso, aí é um dos casos que a gente precisa remover a lente. Trocar a lente. É um caso que é um caso mais dramático, então a gente evita esse tipo de lente, algumas situações, principalmente pacientes diabéticos, né, que podem vir a precisar de uma vitrectomia no futuro, a gente até gosta de evitar esse tipo de lente. Tem uma pergunta da Edileuza, que está sempre aqui com a gente também, Renato, uma paciente que tem... Boa noite, doutor Renato, meu olho é microftalmia, tem microftalmia, né, levando a uma hipermetropia muito alta. É normal, depois da cirurgia de ambos os olhos, cirurgia de catarata de ambos os olhos, ter bastante perda da visão? Aí é um pouco difícil a gente opinar aqui, né, Renato, sem saber muito bem o caso, mas comenta um pouquinho sobre microftalmia, né? O que é microftalmia, como é que ela corrigiu, acho que a microftalmia com uma cirurgia de catarata. Podia tentar comentar um pouco esse caso. Edileuza, geralmente quem tem o olho menor, assim, microftalmico, né, tem uma hipermetropia alta, certo? O olho mais comprido, geralmente é aquele paciente que tem uma miopia alta, que é o contrário, tá? Quando a gente programa mesmo em microftalmia, o cálculo da lente, da biometria, nem sempre é tão fácil, é um pouco mais difícil, mas a gente programa para tentar, e usa algumas estratégias na cirurgia, né? Aumentando a altura da garrafa, aumentando o líquido que entra no seu olho. Tem umas estratégias que a gente faz para a cirurgia ter um sucesso melhor. E se a cirurgia correu sem intercorrências, a gente espera que a sua visão melhore sim. Só que em olhos de microftalmia, a gente tem que avaliar outras regiões do olho. Por exemplo, lá na retina, lá no fundo do olho, tem uma síndrome que a gente chama síndrome da efusão uveal. Existem outras coisas que podem, dobras de coroide, outras coisas que podem acontecer lá no fundo do olho, depois de uma cirurgia de catarata em olhos microftálmicos. Então, eu sugiro examinar a retina também, ver, mas como o Alexandre falou, é difícil a gente opinar no seu caso sem saber os detalhes, mas eu sugeriria, se a visão não for boa, eu sugeriria ver ou a parte de óculos e a retina também. Perfeito, realmente são casos bem difíceis esses, Edileuza. O olho microftálmico, só para quem não está habituado com o termo, né? Micro é que o olho que ele é bem menor do que o habitual, são os olhos bem pequenos, é um caso bem difícil de operar, né? Que são olhos difíceis de você manipular, né? Eu já tive a oportunidade de operar paciente com descolamento de retina em olho microftálmico, que é bem difícil mesmo, é um olho pequenininho, órbita geralmente funda, então são casos bem complicados. Aí tem que ver, viu, Edileuza, como é que está a questão realmente do óculos, pode ser um problema de óculos ou, como o Renato falou, um problema na sua própria retina. E aí tem uma pergunta do Jefferson aqui, Renato. 10 dias de cabeça para baixo é suficiente no pós-operatório? O paciente fez cirurgia de catarata e retina. Quanto tempo tu recomenda esses pacientes ficarem com a cabeça baixa?
Olha, Jefferson, isso é muito controverso, tá? Os próprios médicos divergem um pouco nisso e não tem um que está certo ou errado. Por exemplo, no meu tempo lá na França, eles colocavam só 5 dias, a maioria. Tinha um outro médico lá que colocava 10 dias. Aqui eu tenho um colega que põe mais, põe 2 semanas. Renato, vai depender muito da cirurgia. Se é um paciente que tem muitas roturas, se é um paciente que tem os rasgos na retina mais superiores ou mais inferiores, ou é um paciente altomíope, depende da complexidade, eu deixo mais ou menos tempo o paciente em posição assim para baixo, certo? Então, eu vario ali entre 7 dias a 2 semanas, a depender do caso. Legal. Aí tem uma pergunta do nosso querido amigo Valdeci aqui, que o Valdeci pulou uma grande fogueira aí, graças a Deus ele tá evoluindo muito bem, teve descolamento de retina nos 2 olhos e graças a Deus está muito bem agora. Ele perguntou uma pergunta que é também muito comum aqui, o pessoal pergunta, pacientes que já colocaram óleo de silicone ou gás, mesmo já tendo feito catarata, há possibilidade de uma nova catarata, ele ter catarata de novo, Renato? A catarata volta? Não, catarata não volta. Catarata é o cristalino lá dentro do olho, é uma estrutura que a gente tira e está resolvido. Aí a gente põe a lente. O que pode acontecer depois é a cápsula posterior da lente sujar, a gente tem que fazer o laser. Em casos excepcionais raros, como o Alexandre falou, aí a lente opacifica, tem que trocar a lente, mas isso é raríssimo. E é isso, mas catarata de novo não. Fica tranquilo, Valdeci, catarata de novo tu não vai ter não, tá? Fica tranquilo. Tem uma pergunta aqui do Edson, que a gente acabou respondendo lá no início também, mas acho que é importante comentar um pouquinho também, Renato. Ele também tem um mês de cirurgia de vitrectomia, cirurgia de catarata, e também está com o olho vermelho e uma sensação de cisco, né? Bora comentar um pouquinho aqui para o Edson, que talvez não tenha pegado o início da live aí. Sim, Edson. É muito normal o paciente após qualquer cirurgia no olho, na verdade, né? O olho ficar mais sensível, né? Tanto à luz, claridade, poluição. E às vezes o olho fica mais vermelhinho por mais tempo. Então a gente sempre orienta quando sair na rua usar óculos escuros, usar colírios lubrificantes, fazer uma limpezinha dos cílios, a higiene, às vezes com shampoo neutro na hora do banho. Então são estratégias que a gente usa, mas essa sensibilidade é normal, sim. Legal. Renato, tem uma pergunta aqui no Instagram, da Bel2363. Ela falou, tenho glaucoma e vou fazer cirurgia de catarata. No caso aí, tá fugindo um pouquinho o tema, mas vamos responder a pergunta dela. A minha visão vai ficar 100%? Como é que tu avalia essa questão? Paciente que já tem glaucoma, quais os critérios que você utiliza para saber se esse paciente vai ter uma chance de melhora da visão fazendo uma cirurgia de catarata, Renatão? Quando o glaucoma a gente chega ao ponto de indicar uma cirurgia, é porque na maioria das vezes os colírios do glaucoma já não estão surtindo tanto efeito na sua pressão intraocular, tá? E nesses casos, na maioria dos casos, já teve alguma perda na qualidade da visão. Em alguns casos mais, em outros casos menos. Se já teve alguma perda pelo glaucoma, as células, a camada de fibras nervosas já morreram, vamos dizer assim, tá? Fazendo a cirurgia de catarata, a visão não vai melhorar 100% como se fosse fazer uma cirurgia de catarata num paciente que não tem glaucoma, por exemplo, tá? E o objetivo de fazer a cirurgia de glaucoma junto é justamente parar essa progressão da lesão, ou seja, diminuir essa dependência do colírio ou tirar os colírios de você se a cirurgia conseguir controlar a pressão, mas de uma forma que pare esse avanço do glaucoma, as células, a camada de fibras nervosas pare de morrer, vamos falar assim. Agora, dizer o quanto vai recuperar a visão fica muito difícil para a gente dizer daqui, sem saber do seu caso, tá? Mas são 2 cirurgias diferentes no seu caso. A catarata vai melhorar a visão, mas o glaucoma talvez não deixe melhorar 100%.
E é interessante, a gente tem um estudo interessante mostrando que a cirurgia da catarata isolada, ela reduz em cerca de 18 a 22% a pressão intraocular, né? Então, é uma cirurgia que, por si só, já ajuda nesse controle da pressão do olho, né? Exato. Mas tem que ver realmente se existe alguma lesão anterior, que não seja só a catarata que esteja causando aquela dificuldade de visão, porque aí se a lesão for pelo glaucoma, ela não tem como reverter com a cirurgia da catarata. E, Renato, e uma coisa que é muito, muito comum também os pacientes perguntarem na cirurgia de catarata, né? Quando o paciente faz cirurgia de retina, a minha lente pode sair do lugar? Se eu esfregar o olho, quais os cuidados que eu tenho que ter no pós-operatório de uma cirurgia combinada para ter certeza que essa cirurgia vai dar tudo certo, né? A gente já falou um pouquinho da questão tu já falaste um pouquinho dos cuidados que você tem na sua cirurgia, né, de fazer uma abertura um pouco menor para essa lente não deslocar, né? Mas o que mais você orienta o paciente no pós-operatório? Quais são os cuidados que ele tem que ter para a cirurgia dele dar certo, né? Sim, principalmente ali nas 2 primeiras semanas em que a lente está fibrosando, vamos dizer assim, está se fixando ali no lugar dela, eu oriento no primeiro mês não fazer esforço físico, tá? Tentar não dormir na primeira semana pressionando o olho que operou, por exemplo, no travesseiro, tá? Se for gás ou óleo, que a gente orienta a ficar com a cabeça para baixo, ou se não tiver óleo e gás, dormir para o outro lado, ou de peito para cima, mas não dormir pressionando aquele olho que operou. Evitar contato, né? Por um tempo. Então, por exemplo, às vezes o paciente é boxeador, né? E teve um descolamento de retina, fez a catarata. Nesse caso, a gente orienta ele repensar, por exemplo, porque o trauma, mesmo que futuro, mesmo que depois de 1 ano, às vezes, dependendo do trauma, pode deslocar a lente, pode descolar a retina de novo. Então mas as orientações mais breves, assim, no pós-operatório imediato, é mais esforço físico, não dormir desse lado, não fazer muitos movimentos bruscos, né? Sempre com muita cautela. E acho que uma coisa que é importante a gente falar também é a questão do evitar contato com animais, né? Quem tem cachorro, gato em casa, evitar contato nessas primeiras semanas desses animaizinhos, né? Que querem falar com a gente. Se você tem bebê em casa, né? Às vezes é interessante você, nesses primeiros dias, né? Que é um dia, são muito importantes. Eu costumo falar que o primeiro mês é um mês muito importante do pós-operatório, né? Porque, assim, criança, às vezes, no afã de querer agradar ou abraçar, pode acabar machucando você. Uma dica que eu sempre gosto muito é aquele tampão plástico, né? A gente costuma colocar nos pacientes após cirurgia, né? Orientar o paciente a dormir com aquilo, né? Porque eventualmente acontece de bater durante a noite no olho, então não pressionar o olho. Então são algumas dicas valiosas que são importantes para o paciente aí ter um pós-operatório com sucesso e ter um sucesso na sua cirurgia, né? E lembrar também, né, que tem que usar os colírios, né, pessoal? Então é importante que o paciente use o colírio da melhor forma, né, nos horários adequados, obedeça sempre a recomendação dos seus médicos, né? Seu médico é a pessoa que está do seu lado para lhe ajudar em qualquer circunstância, né? Hoje, esses 2 dias, eu atendi 2 pacientes iguais, Renato. 2 pacientes que foram cirurgias muito difíceis, 2 pacientes, um que tinha tido um trauma no olho e o outro que teve um rasgo gigante na retina. E foram pacientes que eu tive que operar 3 vezes, cada paciente, né? Cada olho, mesmo olho, né? E depois hoje fui fazer os óculos dele, isso ontem e hoje, né? E graças a Deus os pacientes estão bem, né? Depois de todo esse período, né? E aí uma das frases que foi interessante, que os 2 me falaram, né? Que por coincidência acabaram falando a mesma frase, né? Que eu acho que é muito o nosso perfil lá da Retina Pro, é que a gente não desiste dos pacientes, né? A gente sempre está junto com os nossos pacientes, né? Tentando primeiramente ajudá-los, né? E num segundo momento, né? Tentando confortá-los a passar por esse momento, que a gente sabe que é um momento muito delicado, né? Na vida dos nossos pacientes, né? Tem uma pergunta aqui interessante, pergunta do Jefferson, foi aqui no YouTube. Ele falou:
Então o paciente fez a cirurgia de catarata, fez cirurgia de retina. Qual é o sintoma mais comum que ele vai saber se ele está tendo um redescolamento da retina? O redescolamento sempre vai ter sintoma, tem redescolamento que é só uma parte, o paciente não vai sentir. Como é que você orienta o paciente na questão desse redescolamento? Tem que, depois das cirurgias, a gente tem que estar sempre examinando os pacientes, né? Porque às vezes um descolamento pode ser um redescolamento pequeno, às vezes pode ser uma tração só lá embaixo, inferior, que às vezes o paciente não vai perceber, porque não está ali no centro da visão. Então, isso a gente percebe pelo exame, tá? Outras vezes o paciente percebe sim, ele percebe uma mancha escura no seu campo de visão, tá? Ou então, se chegou no centro, ele percebe que no centro, para visualizar, está com a baixa acuidade visual, a qualidade da visão ruim. Então, por exemplo, fez a cirurgia de retina, melhorou a visão, fez a de catarata, melhorou, mas aí com o tempo a visão começa a piorar, começa a ver esse campo de visão mais escuro. As moscas volantes que eram pequenas, mas aí começa a ver flashes, muitos flashes, pode ter sido por causa de uma tração ali na retina nova. Enfim, mas existem descolamentos pequenos que o paciente pode não perceber. E é importante você estar sempre sendo reexaminado pelo seu médico, né? É importante a gente orientar que o paciente precisa fazer os retornos de forma correta e estar sempre com o seu médico, porque se precisar ter se no acaso tiver um redescolamento, o paciente puder ser reintervisto, né? Fazer uma reintervenção o mais breve possível, né? Renato, estamos chegando aqui com 35, a gente costuma fechar com uns 40 minutos. Queria que tu deixasses aí algumas orientações finais, né, sobre esse tema, né? Cirurgia de retina combinada com cirurgia de catarata. Quais as recomendações tu fala ao paciente? Como é que tu aborda o paciente numa situação como essa, né? Como é que tu explica para ele que vai fazer 2 cirurgias? Seria interessante a gente terminar com esse fechamento aí. Sim, eu acho que a mensagem é confiar no seu médico, porque, como eu disse, às vezes existem colegas médicos que estão mais seguros em fazer as cirurgias em 2 tempos diferentes, fazer a catarata primeiro, depois fazer a retina, e isso não está errado. E vai depender também do tipo de cirurgia, tá? Por exemplo, o descolamento de retina, eu sempre gosto de fazer a catarata junto, tá? Porque eu gosto de limpar, vamos dizer assim, a retina com mais cautela, mais detalhe. Então, às vezes, a catarata ali atrapalha um pouquinho. Então, vai depender muito também do tipo de cirurgia. E, às vezes, deixar claro também essa situação que a gente falou na live, que a cirurgia de retina a gente põe gás, põe óleo, que na maioria das vezes vai levar uma catarata depois. Então, isso vai ser conversado com o paciente, que se não fizer a catarata no início, mas daqui a 6 meses, quando for tirar o óleo, provavelmente vai ter que tirar a catarata. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas cada caso é um caso. Confie no seu médico e é isso. Legal. Obrigado, Renatão. Foi sensacional. Lives boas passam rápido, né? Então foi sucesso aí. Vou tirar você aqui para te dar os últimos avisos. Obrigado, boa noite. Boa noite. Então, pessoal, muito obrigado a vocês aí que tiveram até o final aqui com a gente. Só lembrando que a gente está aqui nesse nosso propósito de tentar trazer informação de qualidade para todas as pessoas. Se você gostou desse conteúdo, nos ajuda, deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal da Retina Pro no YouTube, se inscreva no canal. A gente tem conteúdo novo todas as quartas-feiras, às 20 horas, além dos vídeos que a gente já traz educacionais para o canal também. Inscreva-se na comunidade do Facebook, é uma comunidade muito interessante, as pessoas trocam bastante informação lá, então é uma comunidade bem interessante. A quarta live do mês, ela costuma ser sobre uma live bem interativa sobre tira dúvidas, né, onde as pessoas colocam suas dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas ao vivo. Então, esse mês, como tem 5 quartas-feiras, a gente vai fazer a quarta e a quinta sobre esse tema. E se você não teve a sua pergunta respondida no dia de hoje, continua acompanhando a gente vai tentar ajudar você em algum momento e a gente está aqui literalmente para ajudar o máximo de pessoas possível.
Ok? A gente se vê na próxima quarta-feira, pontualmente, às 20 horas. Meu muito obrigado e tchau, tchau, pessoal. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira às 20 horas. Até o próximo episódio.